Amigos, hoje eu tenho uma história para contar para vocês, que é a história de Severino Montesquieu. Como vocês sabem, eu sou filósofo e escritor, autor dos livros Filosofia ao Alcance de Todos e O Céu da Itália, que se você não comprou ainda, compre agora nos links ao lado aqui e ajude o canal. Bem, juntando esses dois estilos, o real e o ficcional, eu trago essa história. Na pequena cidade de Guaiamum, no sertão do Pajeú, interior do Nordeste, terra de gente braba, e de onde se dizia que Virgulino Lampião nunca deixou de arrodear, um rapaz franzino, de fala mansa e olhar profundo, começou a chamar a atenção de todos. Batizado como Severino, aos 16 anos se emancipou e, com ares de solenidade, foi ao cartório da cidade para mudar seu nome. Doravante, seria Severino Montesquieu. Dizia sem rubor algum que era a reencarnação do autor de O Espírito das Leis. Muitos riam, outros o chamavam de doido, mas havia em seu modo castiço de falar e em suas reflexões sobre justiça e governo algo que deixava até os mais céticos inquietos. Aos 16 anos, recusou o Bolsa Família, dizendo a todos que preferia ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Aos 18 anos, escreveu uma carta aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nela, denunciava o desequilíbrio entre os poderes da República, acusando Executivo e Judiciário de formarem um consórcio que praticamente anulava o Legislativo, e com isso, a voz do povo brasileiro. Reiterava que sua velha tese sobre freios e contrapesos, de poder limitando o poder, estava sendo desvirtuada e que era chegada a hora de pensar em novas ferramentas para proteger a Constituição. Propunha então algo inédito: o uso de uma inteligência artificial capaz de analisar os conflitos entre os poderes à luz da Carta Magna, sem paixões e sem interesses ocultos. Ela atuaria como um sistema de verificação automático que poderia detectar quando um poder extrapolasse suas competências, sinalizando violações à Constituição. A carta se espalhou e, rapidamente, como toda voz dissonante, foi vista com suspeita. Afinal, o jovem nordestino, autoproclamado Montesquieu reencarnado, pregando equilíbrio e limites ao poder, parecia estranho. Para os ministros, parecia mais um discurso perigoso, antidemocrático e disruptivo. Uma clara ameaça ao Estado democrático de direito, esse ente imaginário, e um risco de que o povo se apercebesse finalmente de que o rei estava nu. Decidiram então abrir um processo de opinião contra Severino e submetê-lo a uma audiência pública, quase uma inquisição de tempos modernos. No dia marcado, diante de um tribunal repleto e com transmissão televisionada, Severino entrou no plenário de cabeça erguida, abrindo caminho entre os inúmeros e solícitos capinhas que se apressavam em puxar as cadeiras dos excelsos magistrados. No centro, presidindo a sessão, um ministro careca, sisudo, que rangia os dentes e olhava o rapaz com desdém. A plateia murmurava: seria aquele jovem um impostor? Ou um novo profeta político? Quando lhe deram a palavra, Severino falou num português perfeito, de cadência antiga, como se séculos de filosofia e ciência política lhe fluíssem naturalmente da boca. Excelências, não vim aqui a esse recinto para afrontar-vos, mas para adverti-los. O equilíbrio que defendi outrora quando escrevi O Espírito das Leis foi traído. Não há justiça no Brasil, pois não há harmonia entre os poderes. Dois se unem, o terceiro se cala e a nação se perde. Não sou inimigo da democracia, ao contrário, temo apenas que ela, desvirtuada, sirva de máscara para a tirania. Ao som daquela palavra, tirania, há tempos banida pela censura, um silêncio pesado se abateu. O ministro careca o interrompeu com um misto de raiva e ironia. E qual seria, então, pobre matuto, a vossa solução milagrosa para corrigir o que dizeis, corrompido? Severino ergueu os olhos e respondeu com firmeza: se os homens, por suas paixões e ambições, já não são capazes de se conter, que seja a razão fria das máquinas a recordar-lhes seus limites. Proponho que os conflitos entre poderes sejam examinados por uma inteligência artificial, imparcial, que leia na Constituição não o que convém a cada facção, mas o que ali está escrito em essência. Não será um novo poder, mas um espelho fiel da lei que vos obrigará a enxergar vossas próprias distorções. Houve murmúrios de indignação, mas também expressões de surpresa. Uns riram da ousadia, outros, como o único juiz de carreira naquele bando, sentiram um arrepio,
como se naquela fala houvesse pelo menos uma fumaça do bom direito. Pressentindo o problema, o ministro Careca bateu com o martelo tentando encerrar a audiência. Mas já era tarde. A figura de Severino Montesquieu, o jovem nordestino que ousava propor uma constituição guardada por inteligência artificial, havia penetrado no imaginário do povo. Para uns, um louco, para outros, um visionário. O juiz inquisidor que atendia pelo nome de Alexandre Torquemada não se conteve. Curvou-se em direção aos colegas Gilmar Ali Babá e Zé Comunista e cochichou com desdém. Eis aí, senhores, mais uma conspiração sórdida contra a nossa plutocracia. Não duvido que por trás deste rapaz esteja o centenário Bolsonaro, ainda tentando jogar dentro das 4 linhas lá da Papuda, aos 108 anos. Severino, que ouvira o murmúrio, ergueu-se de súbito e replicou em voz firme. Vossa Excelência erra 3 vezes. Primeiro, porque supõe que meu pensamento seja eco de qualquer liderança política. Segundo, porque confunde filosofia com conspiração. O que aqui proponho não nasce de homens ou partidos, mas da razão mesma da lei. E terceiro, porque pensamentos não são ações. E desse modo, até uma criança sabe que nada pode lhes ser imputado. Negar-me é negar Montesquieu, cuja doutrina, ainda viva, não pode ser sepultada por vossas opiniões parciais e nem pelo interesse pecuniário dos escritórios de vossas esposas, filhas ou concubinas. Torquemada, vermelho de raiva, inclinou-se para a frente e retrucou em tom ríspido. Cale-se, insolente. Quem és tu, senão um matuto nordestino, para ensinar a mais alta corte do país como se interpreta a Constituição? Nesse instante, o procurador da República, Paulo Gargarejo, pediu a palavra em tom solene, mas não resistiu a um sorriso irônico ao virar-se para Torquemada. Meritíssimo, devo registrar que a devassa realizada pela Polícia Federal no barraco do investigado não resultou em nada de concreto. Procuramos pelo suposto computador de onde partiria sua conspiração digital, mas nada encontramos. Aliás, segundo vizinhos, Severino não possui sequer um rádio de pilha. A declaração caiu como uma bomba no plenário. Uns riram da ingenuidade da acusação, outros começaram a aplaudir discretamente o jovem. Severino, sereno, abriu os braços e concluiu. Vedes, a verdade não precisa de máquinas, excelências. Quando a injustiça se torna regra, a verdade reaparece até na boca de um sertanejo sem internet. O plenário já não era mais o mesmo. As palavras de Severino, ditas com simplicidade e firmeza, ecoavam entre os presentes como um trovão inesperado. O público, que antes assistia em silêncio, começou a aplaudir com mais força. Primeiro timidamente, depois de pé, até que a sala inteira ressoava em aclamação. Os seguranças atônitos não conseguiam conter a multidão que se aglomerava nas portas do tribunal. Era tamanha a obviedade do que dissera que suas palavras tiveram o condão de despertar as massas já aglomeradas na praça em frente, ao lado da estátua cega e ainda marcada pela terrorista do batom. Quando a sessão foi encerrada às pressas, Severino mal teve tempo de perceber o que acontecia. Foi erguido pelos braços por homens e mulheres simples que o carregaram aos gritos de viva. Lá fora, a praça fervilhava de gente, bandeiras improvisadas, cantos, gritos. Severino Montesquieu, o rapaz nordestino que ousara desafiar os poderosíssimos ministros togados, saía agora nos braços do povo como um novo símbolo de resistência civil. Enquanto isso, no Palácio da Alvorada, o presidente da República, Inácio Atibaia, preocupado com a visão daquele fogaréu ao longe, que parecia ser na Praça dos Três Poderes, acompanhava tudo pela TV de seu gabinete. Ao lado dele, sua esposa Esbanja observava com desdém. Inácio, contudo, largou a garrafa de cachaça que sempre o acompanhava, passou a mão pela testa suada e murmurou em voz grave. Tenho um mau pressentimento, Esbanja. Esse rapaz pode ser a fagulha que incendiará a desordem que construímos com tanto custo. Ela riu, tentando disfarçar a tensão, e disse, besteira, meu bem, fuck you, ele e o Elon Musk. É só mais um matuto tentando aparecer, dizendo verdade. Ele ouviu, porque era melhor ouvir essa besteira do que ser surdo. Mas pela primeira vez, em muito tempo, o presidente, boquiroto e mentecapto, sentiu que o chão debaixo de seus pés já não estava tão firme.